Eu comprei essa faca fake para trollar o meu marido. Irei fingir que eu descobri uma traição dele com uma tal de Aninha. Irei me esfaquear para ver a reação dele. Acompanhe o vídeo. Mano, vamos. Ai, que isso? Agora você vai me explicar. Você vai me explicar quem é a Aninha. Você vai me explicar quem é a Aninha agora. Você fala agora. Eu já descobri tudo. Eu descobri tudo. Fala agora. Fala, você não me fala não. Você não me fala não. Você vai fazer de sonso? Você é algum maluco? Você tá brincando de otária? Você tá me fazendo de otária? Você não vai me falar não. Você não vai me falar não. Você não me fala não. Eu tô a ponto de fazer uma loucura. Eu tô a ponto de fazer uma loucura. Uma loucura. Uma loucura. Eu tô a ponto de fazer